Olá, moçada, aqui professora Karina. Estamos juntos novamente para começarmos uma revisão para a última avaliação do ano, A9. Essa revisão vai ser composta por 6 partes, né? Serão 6 videoaulas. E todos os exercícios resolvidos nessas 6 videoaulas são retirados do livro-texto exatamente da maneira como estão presentes no livro. Então, nós vamos começar a nossa revisão, né, o nosso estudo preparatório para a nossa avaliação A9, a última avaliação do ano, com o exercício de geometria plana, muito interessante. Nele, nós vamos rever várias propriedades. A primeira propriedade que vai ser revista é uma propriedade do triângulo. Vamos observar. Temos aqui um triângulo ABC qualquer. A gente observa que ele não é um triângulo equilátero, não é um triângulo isósceles, não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. E MA, MD e MC são pontos médios dos lados desse triângulo, ou seja, cada um desses 3 pontos divide o seu lado respectivo em 2 partes iguais. Os segmentos que vão do vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto, esse segmento chama-se mediana. Então, nós temos aqui 3 medianas. A mediana AMA, a mediana CMC e a mediana BMD. As medianas de um triângulo qualquer encontram-se num mesmo ponto que se chama baricentro. Então, isso tudo é uma revisão bem importante para nós, tá? Encontram-se num ponto chamado baricentro. E existe uma propriedade em que cada mediana é dividida pelo baricentro. Vamos usar outra cor, vamos usar essa mediana aqui, para mostrar o que nós queremos a respeito dessa propriedade. Cada mediana é dividida pelo baricentro em 2 partes, em 2 segmentos. O segmento que tem como extremidade o vértice e o baricentro mede o dobro do segmento que tem como extremidades o baricentro e o ponto médio. Então, se esse pedaço aqui medir x, esse pedaço medirá 2x, ok? Então, uma vez revista essa propriedade, vamos olhar o nosso exercício. Temos um retângulo ABCD, onde M é o ponto médio do lado AB. Aqui está M. BD, que é a diagonal do retângulo, mede 12 centímetros. Pede-se para calcular a medida PN em centímetros, ok? Então, nós vamos nos fixar no triângulo ABD. Então, nós temos aqui o triângulo ABD. Sabemos que as diagonais de um retângulo encontram-se em seu ponto médio. Elas têm a mesma medida e encontram-se no seu ponto médio. Então, se a diagonal BD mede 12, a diagonal AC também mede 12. E como elas vão se encontrar no ponto médio, essa medida aqui, verde, a medida AN, é 6. Então, continuando no triângulo ABD, nós temos aqui que DM, este segmento aqui, é uma mediana do triângulo, né? Porque foi dito que M é ponto médio, e a
A N é outra mediana do triângulo. A N também é mediana. Então, esse ponto P, onde as duas medianas se encontram, é o baricentro do triângulo ABD. Consequentemente, aquela propriedade dos segmentos, né, da mediana divididos pelo baricentro é válida, ou seja, como P é o baricentro, este segmento AP mede o dobro do segmento PN. Mas, ou seja, se AP é 2x, PN é x. Mas nós temos que 2x mais x vale 6. Ou seja, 3x vale 6, x vale 2. E x é justamente o segmento PN que foi pedido. Então, começamos com o exercício de geometria plana, figuras simples, propriedades delicadas. Então, é importante nós fazermos essa revisão, porque realmente o baricentro é um ponto notável do triângulo, muito importante, muito utilizado, que pode nos salvar de muitas situações importantes. Então, nesse exercício, onde novamente vamos ter retângulo e vamos utilizar propriedades importantes de triângulos, agora triângulos retângulos, faremos uma revisão bastante interessante, destacando, moçada, que todos os nossos exercícios estão sendo retirados do livro 2, né, livro do segundo ano, parte 3, que é a parte que trata de geometria. Estamos no exercício 13 da página 506. Então, em um retângulo ABCD, tem-se que AB mede 8 centímetros e BC 6 centímetros. Calcule na letra A medida da diagonal AC. Então, nós temos que calcular essa diagonal AC. Temos um triângulo retângulo ABC, onde a diagonal D é a hipotenusa desse triângulo. Então, usando Pitágoras, teremos que D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 64 mais 36, que é 100. Logo, a diagonal é igual a raiz de 100, que é 10 centímetros. Lembrando que, na verdade, é mais ou menos raiz de 100, mas como estamos em geometria, trabalhamos com medidas positivas. Na letra B, a distância do ponto B à diagonal AC. Então, aqui está o ponto B. A distância é a medida de um segmento perpendicular, né? Sempre que falarmos em distância, temos que ter noção de que estamos falando em medidas de segmentos perpendiculares, que ligam, no caso, o ponto B ao segmento AC. Então, é esse valor que queremos encontrar. Então, neste momento, vamos dar uma paradinha aqui e vamos revisar, dado um triângulo retângulo, ângulo reto está aqui, então nós temos o ângulo reto A e a altura relativa a esse ângulo reto, né, relativa à hipotenusa. Aqui está o segmento da altura. Lembrando que a altura divide a hipotenusa em dois pedaços, em dois segmentos. Vamos chamar de M e N. Esses dois segmentos são chamados de projeções ortogonais dos catetos. Então, M é a projeção ortogonal do cateto AC e N é a projeção ortogonal do cateto AB. E aí nós temos duas relações importantes, duas relações métricas importantes a serem revisadas. A primeira é
que a altura ao quadrado, esta altura, não qualquer altura, né? A altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dessas projeções. E a outra relação importante é que a medida do... Bem, vamos utilizar essa primeiro, né? Não. Nós temos que a altura, que a projeção, uma projeção vezes a hipotenusa, no caso a hipotenusa é BC, né? É igual ao cateto da projeção ao quadrado. E a outra projeção, só para completar, vezes a hipotenusa BC é igual ao cateto da projeção que está sendo utilizada ao quadrado. Então, se nós utilizarmos, eu vou preferir começar do item C. A medida da projeção ortogonal do lado AB sobre a diagonal. Então, ele está querendo saber esse valor aqui, que vou chamar de M. Então, utilizando a propriedade que nós acabamos de ver, a relação métrica, teremos que a projeção vezes a hipotenusa, AC, que é a diagonal, que vale 10, é igual ao cateto que está relativo à projeção ao quadrado, ou seja, 10m igual a 64, m igual a 6,4 centímetros. Essa é a resposta da letra C. Mas se m for 6,4, essa outra projeção aqui é 10 menos 6,4, é 3,6. Então, nós temos que as duas projeções medem 6,4 e 3,6. Então, calcular esta altura aqui, utilizando a outra relação métrica, é fazer h ao quadrado é igual a 6,4 vezes 3,6, que é 64 sobre 10, vezes 36 sobre 10, vamos tirar esse zerinho aqui, que é 64 vezes 36 sobre 100. Estou fazendo isso porque, sem calculadora, precisamos encontrar formas de fazermos as contas de forma segura, né? Então, como é multiplicação, podemos, em cima, ter raiz de 64 vezes raiz de 36, e embaixo, raiz de 100, 48 sobre 10, que dá 4,8 centímetros. Então, com isso, respondemos as 3 perguntas dessa questão e fizemos uma revisão bacana sobre 2 relações importantes, relações métricas importantes do triângulo retângulo, as 2 e mais o teorema de Pitágoras. Então, nesse exercício, nós vamos revisar os conceitos de área de círculo e de como montarmos uma proporção de acordo com o enunciado. Uma fábrica de conservas lançou no mercado pizzas congeladas em 2 tamanhos. A pequena, que tem a forma de um círculo de raio 8 centímetros, e a grande, que tem a forma de um círculo com raio 12 centímetros. Os preços de venda aos distribuidores foram estabelecidos proporcionalmente às áreas das pizzas. Então, como essa área, π vezes o raio ao quadrado, vai ser de 64π, e essa área, π vezes o raio ao quadrado, será de 144π, a pizza pequena, a menor, custa R$6. Qual o preço da maior? Então, como os preços foram estabelecidos proporcionalmente às áreas das pizzas, nós temos que a área da menor é proporcional ao seu preço, R$6, assim como a área da maior
será proporcional ao seu preço, que vamos chamar de P. Então, como montamos essa proporção, né, uma proporção de grandezas que são diretamente proporcionais, podemos fazer que 64π vezes o preço P é igual a 144π vezes 6. Então, o preço P, 144π vezes 6 sobre 64π, podemos simplificar π com π, e a partir do momento que nós começarmos a fazer as simplificações, aqui, por exemplo, por 2 dá 32, por 2 dá 3, e formos fazendo as simplificações aqui entre o 64, 144 e o 32, chegará um momento em que nós vamos dividir, né? E o preço será R$ 13,50, resposta letra A. Ok? Então, o importante aqui é relembrarmos a área do círculo, né? E esse conceito de proporcionalidade. Então, agora no exercício 77, nós vamos ter que calcular a área da região laranja. E foi dito que em cada figura o quadrilátero que aparece é um quadrado e que os arcos que aparecem são arcos circulares, ou seja, são arcos que são partes de círculos. Então, vamos na letra A. Nós queremos agora, está sendo dito, né, que este arco de círculo tem centro D e o raio é 2. Então, quanto vai medir essa área alaranjada? A gente observa que essa área alaranjada é 1/4 de um círculo. Então, se nós calcularmos a área total do círculo e tomarmos 1/4 dessa área total, nós estamos calculando a área pedida no exercício. Então, a área desse círculo será π total, né? Será π vezes o raio ao quadrado, que é 4π. Mas a área alaranjada é 1/4 dessa área total. Consequentemente, a área pedida é de π centímetros quadrados. Na letra B, o centro é D e o raio é 1. Então, agora, da figura que nós calculamos na letra A, nós vamos retirar metade da área do quadrado. Atenção apenas que os valores mudaram. Então, a área de 1/4 do círculo, agora um círculo com raio 1, será a área total do círculo, π vezes o raio ao quadrado, 1/4 disso. Então, π sobre 4 seria a área dessa parte mais a parte laranja. Só que nós vamos retirar agora essa parte branca, que é a metade da área do quadrado. Então, a área do quadrado, que é lado ao quadrado, 1 ao quadrado, que é 1, nós vamos retirar metade dela. Então, π sobre 4 menos 1/2, MMC é 4, vai ficar π menos 2, né? Porque 4 dividido por 4 dá 1 vezes π. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1. Então, π menos 2 sobre 4. Agora a unidade era metros quadrados. Ok? E para finalizar esse primeiro tempo de revisão nosso e depois o tempinho que sobrar para vocês revisarem o que foi feito, né? Para fixarem bem mesmo o que a gente viu de novo. No item C, o quadrado agora tem lado 4 decímetros e os centros dos arcos são os centros B e D. Então, B é um centro deste arco e D é o centro deste arco, certo? E os raios dos arcos são de 4 decímetros. Então, se nós olharmos o desenho anterior,
que era esse daqui, nós podemos observar que o desenho que nós vamos, a área que nós temos que calcular agora é o dobro da área que nós calculamos na figura anterior, na figura do item B de bola. Então, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio e depois multiplicar por 2, certo? Então, nós temos como o raciocínio que utilizamos aqui foi, primeiro calculamos toda esta área. Para isso, nós fizemos a área do círculo total, que seria π vezes o raio ao quadrado, 16π. Aí, nós vamos agora tirar 1/4 da área desse círculo. Então, a área do círculo dividido por 4, que ficou 4π. Aí, com isso, nós tivemos toda essa área aqui. Para ficarmos apenas com essa partezinha azul, nós retiramos a metade da área do quadrado. Então, a área do quadrado, lado do quadrado ao quadrado, que é 16, né, decímetros quadrados, e agora a metade da área do quadrado, que é 8. Então, essa areazinha aqui seria 4π menos 8. Só que agora nós temos essa areazinha duas vezes. 1, 2. Então, nós vamos multiplicar por 2, obtendo 8π menos 16. Se colocarmos o 8 em evidência, vamos ter π menos 2, como foi a resposta dada pelo livro, unidade de área, no caso, decímetros quadrados. Então, acredito que seja interessante depois vocês revisarem os raciocínios utilizados neste exercício. E na letra D, os centros agora dos arcos de círculo são nos pontos médios do lado AB e DC. Então, este ponto médio é centro deste arco e este ponto médio é centro deste arco. Então, a gente observa que as duas partes brancas unidas dão a área de um círculo completo. E este círculo tem raio 5 milímetros. Então, a área em branca, que é a área em branco, né, que é a área dos dois círculos, será π vezes 5 ao quadrado, 25π. Mas a parte laranja, então, se vocês concordarem comigo, vai ser a área de todo o quadrado, que, atenção, é um quadrado de lado 10, porque 5 é só esse pedacinho aqui, então, um quadrado de lado 10 milímetros, menos a área do círculo, menos a parte branca. Então, a área do quadrado será 10 ao quadrado, que é 100. Então, a área pedida será 100 menos 25π. E aí, colocando 25 em evidência, nós teremos 4 menos π. A unidade de área trabalhada, milímetros quadrados. Ok? Então, esse primeiro tempo está encerrado. Fizemos uma revisão de geometria plana, de tópicos importantes. E no próximo tempo, seguiremos a nossa revisão.